assim. De repente se encontraram ali, foram reunidos, ajudaram na ocupação de terra, apanharam da mesma polícia que os agentes de pastoral e começaram a crescer, vendo a planta crescer. Aquilo que eles plantaram, viu aquilo se desenvolver. Aqui teve um reflexo espiritual, místico, dentro da própria pessoa. Isso foi testemunhado por vários. Né? Então, era gente isolada, fechada sobre si, tinha ódio de todo mundo, de Deus e todo mundo. E começaram a se abrir uns com os outros, por causa da planta. Interessante. A Mãe Terra ensinou para eles. Né? Quem sabe, não sei a experiência de Dandara como é que é, mas é um caso em que é de se pensar em todo esse povo que foi expulso do campo para a cidade, e as novas gerações já não sabem mais o que é campo, já não sabem mais distinguir uma laranja de uma lima, né? Não sabem nem o que é lima. Uma transfiguração que se deu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela aula de hoje, foi excelente, nota 10. A pergunta que eu tenho ela é para a mesa. Tá? Como está a questão agrária hoje em relação ao século passado? Se existem melhores perspectivas, né? Ou continuamos na mesa em relação à agrária? E os países envolvidos, como que eles se manifestam? Meu nome é Eunice, eu sou estudante de geografia do 6º período e militante do movimento social, o movimento urbano, né, das Brigadas Populares. É um movimento que junto com o MST está fazendo essa ocupação do mundo urbano aqui em Belo Horizonte, né, que é a ocupação do Andar. O que eu gostaria de colocar para o professor Mansano, ele é um estudioso da questão da terra, né, mais no movimento rural, na luta rural. E falou muito das categorias caras, né, a geografia, do espaço e do território, e do espaço como uma produção de identidade, né. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa junção do movimento urbano, né, dessa junção do movimento urbano com o movimento rural que está acontecendo aqui, que está se vislumbrando como uma nova produção espacial, a junção desses dois movimentos que aqui em Belo Horizonte está produzindo, né, está tendo como efeito, como ação, essa ocupação e outras experiências e outras informações que o senhor possa trazer para a gente. Como o senhor vê essa junção, essa união na produção do espaço como tudo? Obrigada. Uma perguntinha. Que beleza, né? Estão vivendo uma noite iluminada, iluminadora, essa Santíssima Trindade libertadora aí. E esse povão mais revolucionário aqui também, viu? Vai aparecer mais, viu, Renata? Mais umas 5, 10 ou 20 dandaras em breve. Mas, para os dois, mas... exatamente, a Espírita Santa. Eu amo o senhor. Meu querido Dom Tomás e nosso mestre Bernardo, tem muita gente por aí que fica assim, olha, a gente tem que compreender o governo Lula, a gente tem que ter dó dele, tá vendo, tá ficando com a barba branca, tá já mais cabeça meio branca, tanto problema, tem que ter paciência, ele ganhou só o governo, mas o governo Lula não tem poder, ele está só no governo, mas não tem poder. Dom Tomás, Lula tem poder ou não tem? Bom, a primeira, na Araci, sobre o livre uso do território, acho que é importante a gente perceber que
grande parte do conhecimento que os primeiros geógrafos começaram a elaborar, e qualquer outro cientista sobre o território, tem um referencial indígena muito importante, porque eles nomearam todo esse processo, eles nomearam o território, eles deram nome para as coisas, e os geógrafos aprenderam com eles, né? O Humboldt, na sua viagem pela América Latina, ele tomava nota de tudo aquilo que os índios explicavam, ou seja, eu acho que, e mais do que isso, não falta na literatura exemplos indígenas do que é o território e da preservação do território, né? Da preservação eu assisti um filme, indico para todos vocês, chama Terra Vermelha, né? Que é um conflito no Mato Grosso do Sul, né? E o fazendeiro, no conflito com o índio, pega a terra, levanta a terra e fala assim: olha, meu pai está aqui nessa terra desde que eu nasci, meu avô está aqui desde que eu nasci, né? Essa terra aqui, olha, eu construí com o meu trabalho, né? Aí o índio pega a terra e come. Ou seja, se você precisa da terra para trabalhar, eu sou a terra, né? É um exemplo assim muito grande. Ou seja, a questão que nós podemos perguntar é o seguinte, dentro da teoria do território: tem que ter território para todos. Tem que ter território para todos. Então, foi uma vitória enorme agora a Raposa Serra do Sol. Não é verdade? Acho que é um exemplo, dentro desse refluxo que nós vivemos, a Raposa Serra do Sol é um exemplo de avanço, né? Mas nós estamos em refluxo não só no poder político, como em refluxo territorial. Ou seja, nós temos que avançar para conquistar mais território. Os movimentos urbanos, os movimentos rurais, né? E com essa perspectiva do avanço do agronegócio hoje no Brasil, a perspectiva da desterritorialização, ela é assustadora. Com relação à questão que a Viviane coloca, da diferença da questão agrária no século passado e hoje, é importante nós percebermos que a questão agrária é uma questão estrutural. Quando eu digo que ela é uma questão estrutural, a questão agrária, ela nasce pela desigualdade gerada pelas relações capitalistas. Então, a criação da renda capitalizada da terra faz com que principalmente a classe dominante, a classe capitalista, concentre riqueza e concentre terra-território. Então, essa questão ela não se resolve, ela é inerente, é da natureza do capitalismo. Então não adianta a gente pensar que nós vamos resolver a questão agrária, que não vai resolver, ela é um problema. A única forma de se resolver a questão agrária é que nós criarmos uma outra sociedade que não tenha na sua natureza, na sua inerência, essa desigualdade que o capitalismo produz. Agora, ao mesmo tempo que nós temos essa desigualdade como inerência da estrutura das relações sociais capitalistas, nós temos conjunturas diferenciadas. Então, a conjuntura vai mudando. Se nós pegarmos, por exemplo, a primeira metade do século XXI, ou desde a da Guerra de Canudos até o golpe militar, de 1896 a 1954, nós vamos ver que nós tivemos ali diferentes conjunturas da questão agrária, que termina com o golpe de 64, com a eliminação de todos os movimentos, né? E depois, com a criação da CPT e a gênese dos movimentos novamente que vão nascer, e nós começamos a avançar, e a questão agrária vai ganhar uma nova conjuntura. Vocês imaginam o que seria a questão agrária no Brasil sem a CPT e esses 89 movimentos que nós temos? Então, essa conjuntura, ela pode avançar, ela pode refluir, né? E depende muito do papel do Estado. O papel do Estado, ele é fundamental na definição dessa conjuntura. Agora nós temos que lutar para eleger um governo forte. Aí o Dom Tomás vai dizer depois se o Lula é forte ou se não é, se tem poder ou se não é. Evidentemente que ele tem poder, né? Evidentemente que ele é forte. Se o Frei Giovanni me permite, né? Eu diria o seguinte: o Lula é o melhor dos piores que nós vivemos até hoje. É o melhor do pior. Nós temos que disputar esse governo.